vai começar mais um podcast, né? Depois desse profile, a gente vai fazer mais profiles aí futuramente, né? De outras categorias também, hobbies, mais baratos, né? Enfim, assuntos que a gente já aborda no quadro, que é cartas banidas, cartas que estão no jogo, né? E rodear uma discussão por trás disso. Cada quadro tem sua característica. Vai pro segundo quadro agora das cartas com game design legais, né? Bem interessante, bem, digamos que é perfeito, mas só para dar ênfase no quadro, né? Mas são cartas redondinhas, né? Eu falo assim que são cartas que elas são justas, né, pro jogo, né? E na maneira que o jogo se comporta, elas são essenciais. A carta da vez vai ser a Forbidden Droplet, traduzido aqui para o Brasil como Gota Proibida, né? Acho que é esse o nome. Estou gravando sem pegar o texto da carta. O efeito dela é uma carta Kicker, né? Kick Effect, efeito rápido, né? Aquele relâmpagozinho que vocês vê. Vou jogar aí a carta para vocês e vocês vão entender o que eu tô falando. E aí, enfim, acho que quem começa a jogar Yu-Gi-Oh! sabe disso aí, né? O efeito dela é assim: envie uma quantidade de números de outros cards da sua mão ou que esteja no campo para o cemitério, né? Aí você pode selecionar sem alvo, né? É um efeito sem alvo. Monstros de efeito que o oponente controla e o ataque deles fica pela metade, né? E seus efeitos são negados. Isso vale para bicho, tá? Para monstros. Em resposta a essa ativação deste card, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos de cards com o mesmo tipo original, né? Monstro, magia, armadilha. No caso, se você enviou os monstro e magia e fica imune monstro e magia. Se for em armadilha, fica imune em armadilha. É de acordo com o que você envia para o cemitério, né? E aí você só pode ativar esse efeito uma vez por turno. Esse é o efeito da carta, basicamente, né? Cheguei a fazer um podcast sobre a Cálice. Essa carta é uma versão melhorada, porque ela além de não dar alvo, que é um defeito da outra carta, da antiga dela, né? A sua antecessora, ela tem mais posição, né? Você pode pegar mais coisas no campo, né? 3 cartas. Vai depender muito do teu recurso na hora. Em geral, a galera usa 1, 2, né? Mas vai depender muito do recurso que tu tem na mão e o recurso que tu tem no campo, né? Já que ela usa os dois, né? Tanto da mão como do campo, né? Esse é o efeito dela. Vamos discutir agora o que essa carta ela tem tão especial. Bom, o primeiro ponto aí é o fato dela ser uma excelente carta, né? Para campos que constroem, né? Campos bem construídos, no caso, né? Então, o oponente fez um campo lá quebradaço, né? Colocou lá 3 bichos, 2 bichos, ou um bicho que te atrapalha bastante. Tu dá-lhe a gota nela, né? A droplet nela. E aí tu consegue jogar em volta daqueles monstros que estão lá. Além deles ficarem com o ataque pela metade. Isso ajuda em muitos decks que tem um pouco de déficit de colocar bicho de ataque alto. Então, de certa forma, elas vão ajudar esses decks, né? E também te ajuda a passar por cima dessas barreiras, né? Desses monstros, às vezes com ataque altos, né? Então você acaba que tendo uma facilidade ali depois para tirar, né? Ela tem a Dark Rule
eu pego muito ela com o exemplo da Darkwood No More, né? Que é uma carta que a comunidade usa, né? Por ser mais barata, né? Teve 2 reprints comum e tem o reprint original Prismatic secreto, né? Então seria uma alternativa para a Droplet, mas a Droplet sim, ela é uma carta bem substituível, né? Acho que um bom investimento, digamos, você vai ter em cima da carta, né? Porque a carta Beto, mas com o reprint ela vai perder valor. Vai perder valor, certamente, entendeu? Tem 2 reprints, tem 2 prints secret, a original, né? Da melhor coleção que a gente já teve do Yu-Gi-Oh! Moderno, que foi Pois é, ela teve 2 prints, né? Secret, né? Ela teve 2 prints secret. Um da Battle of Chaos, mais recente, né? E o original dela, né? O Fist. O primeiro print foi da Rise of Duelist, né? Que é a seção duelista que veio pra gente aqui, né? ROTD, né? E teve outra aí dos duelistas legendários, né? Que é a coleção lá de água, né? Que vinha a baleia lá, que era cara. Tinha pouco reprint, né? E aí ficou nisso aí, né? Foi essa aí a coleção. Então tem 2 Secret e uma Ultra. Sendo que essa Ultra é chata pra achar pra caralho, né? Muito complicado tirar ela, né? E pra vender, né? O preço delas estão quase equiparados, né? Se você for olhar aí pelo mercado de lojas, né? Eles estão passando aí na faixa de 300, 350, né? De player, acho que tu consegue uns 250, 300, né? O problema é que é uma carta que tem muita procura e quando tem torneio grande, como a gente vai ter agora o YCS em agosto, então essas cartas vão ter uma procura alta e vai subir preço, né? Porque ela é uma carta muito boa, né? Nesse sentido. É uma carta boa e justa, cara. É isso que é legal, sabe? Acho que o único ponto fraco aí é a questão mesmo da demanda ser tão grande que faz o preço da carta subir. E as coleções também não ajudam, porque a primeira coleção dela é meio short print, né? Bem complicada de tirar. A outra, a Brother Legends, né? Também bem escrotinha. Sai, mas assim, né? Um print um pouquinho mais amplo, mas mesmo assim, entendeu? Não entrega totalmente aquele negócio de ser uma carta acessível. Não, ela ficou assim mais acessível, né? Historicamente falando, né? Na randomização ali das boxes, mas ela ainda assim dá uma carta cara, porque aquela box veio quase assim, nem tanta coisa assim tão relevante, né? Para pagar ela. Então é assim, os mercadores, os lojistas, né, aplicam aí um preço para ela tá se pagando, né, de acordo com a tiragem dela, né, o ratio dela de tiragem. Então vai ficando, né, um preço mais salgado. A Ultra, mesma coisa, acho que foi uma perca de tempo, no meu ver, ter jogado ela para lá, para Legendário Duelista, né? Porque a gente só tem muita carta ruim, mano. Muita carta assim de coleção. Não digamos que posso até ofender alguém, né? Que porra, vou falar carta ruim, mas eu falo carta ruim pro competitivo, sabe? Não tem uma carta assim, no nível da Droplet lá dentro, né? Só é a Droplet. Então meio que encarece a carta, porque esse que é o problema de uma dessas coleções agora atuais. É porque tem uma, duas cartas ali que são renomeadas, são boas, né, no sentido competitivo, e o resto
coisa ruim pra caralho, entendeu? Às vezes até carta com uma print boa, mas que é uma carta ruim, entendeu? Ou uma carta de um deck que não... que é fofã, né? Que é um rogue, no máximo, entendeu? E isso desequilibra ali, né? As coisas. Então, não é muito... A Konami não sei se ela faz isso de propósito, que eu acho que é mais provável. Embora a Konami não tenha esse controle nos preços dos produtos dela avulso, né? Porque o que ela vende é a box, não é as cartas. Então, esse valor agregado são lojistas que colocam nas cartas para pagar seus custos ao abrir as boxes, né? Logicamente, as cartas aqui tem tiragem muito baixa, com a droplet mesmo, elas aumentam de preço, né? Aí tem essas práticas aqui do Brasil. A gente fala, mas Beto, lá pra fora é X dólares, aqui poderia ser convertido. É um grande erro fazer esse tipo de matemática, porque os custos de outro país é diferente de um custo do Brasil, entendeu? Não tô sendo cruel, não tô defendendo o lojista, não. É real, é um negócio real aqui, entendeu? O custo do Brasil é diferente do custo de outro país, entendeu? E mesmo assim, amiguinho, quando você compra de fora, você corre risco de ser taxado, né? A não ser que a pessoa que envie para você não declare aquele produto lá e envie para você sem declarar, mas aí é um risco também, porque se a carta não vem para ti, você acaba que tendo prejuízo aí, né? E com certeza o seguro não vai cobrir isso aí, porque não foi declarado, entendeu? Só pode cobrir custos, né, caso de algum furto ou a mercadoria não chega, se foi declarado o valor, né? Por isso que muitas lojas do eBay, por exemplo, declaram, e aí fica aquele imposto alto lá, que acaba não deixando muita galera não comprar de fora, né? Mas é esse princípio, né? Existe essa barreira aí econômica aí e também a questão dos custos, que não é equivalente. Cada país tem suas regras, né, estabelecidas, comerciais, outros mais livres, outros mais fechados. No caso do Brasil é um pouco dos dois, né? A gente não pode falar que o Brasil é um país fechado, mas também a gente não pode falar que o Brasil é um país livre, né, economicamente falando. Mas não vou entrar em méritos aqui de economia, mas é isso que faz a carta realmente ficar com preço alto, né? Etapas, acho que essa etapa econômica já passou, já foi, né, o que eu tinha que falar, né? Agora vamos falar para a questão do impacto da carta no impacto na carta agora no competitivo em geral, né? Como eu falei pra vocês, a Dark Wind Nomora é uma versão barata dela, só que o problema da Dark Wind Nomora, beleza, não pode ser negada, tem um custo menor. O custo, só que ele tem um problema, você não finaliza o oponente, né? Você pode, com a drop de você pode infligir dano no oponente, né? Já a Dark Wind Nomora não faz isso. Então entendeu? Você perde ali, mas beleza, você ganha ali, mas perde ali, entendeu? Você ganha no sentido financeiro, né? E perde na questão ali do efeito, porque você vai perder um turno ali, porque não vai poder causar dano ao oponente, né? E teoricamente é uma carta ok. Eu vou falar também futuramente sobre a Dark Wind Nomora, um vídeo mais futuro, né? Tem muita coisa para falar, muitas cartas. A gente vai deixar isso aí pro futuro, né? As duas têm relevância, certamente. As duas têm relevância, né? Principalmente esse formato que tá vindo aí de Sprite e os T-Elements, né? Então vão ser cartas que vão ser necessárias, né, no jogo. E aí a gente vai estar
discutindo também outros testes aí, outras cartas Floodgates, outras cartas que também param a Droplet, que é um negócio chato, né? Mas a gente vai estar falando aí em futuros vídeos também, podcasts e tal. Eu espero ter outra dinâmica também, né, para trabalhar com vocês, né? Enfim, nesse sentido elas trabalham parecidos, né? Só que a Droplet você pode batalhar, pode infligir dano, pode causar dano ao oponente, né? Tanto de batalha ou por efeito. Então é uma carta que ela tira as coisas, tem um custo, entendeu? Tem um custo. Você vai perder cartas para fragilizar o campo do oponente, né? Vamos supor, você tá em segundo, começa com 6 cartas, né? Começa com 6 cartas. E aí você deve gastar em torno da própria dose, mais umas 2 ou 3 cartas, você já vai estar com um recurso bem limitado, né? Pra continuar jogando, né? Apesar que tem muitos decks aí com um card faz estraçalha geral, né? Mas enfim, a gente tá falando da questão do meta, né? O meta faz muito isso. O Yu-Gi-Oh! Moderno ele tem muito isso. Carta de um card combo, né? Então é uma carta redondinha aí, né? Ela é necessária. A gente não tem, acho que Nibiru e a Draw, né? Draw Lockbird são cartas boas também, mas, né, assim, boas até um certo ponto, né? Porque às vezes não pega em qualquer deck e o oponente já buscou a carta, no caso da Draw. O cara pode negar o Nibiru, né? Mesmo que ele se preocupe em fazer a primeira bicho antes das 5 summon, ele tá negando ali, né? Ele tá tentando burlar e jogar em volta disso aí, né? Igual formatos passados aí com os decks de dinossauro, Adamantipator, né? Que tinha essa preocupação com a questão do Nibiru, né? Até o próprio Dragonin que tinha Lincross, né? Aquele Dragonin muito forte mesmo. E o Dragonin ele voltou com tudo ainda. Tá jogando com muito gás, né? Balançando aí entre a classe 1, Tier 1, né? 1,5, 2, né? Eu acredito que o deck vai para 2 depois que os Pride e os Elementos se consolidarem, né? Ou pode ficar brigando lá em cima. Porque a gente não, o Dragonin é um deck muito versátil, por mais que ele te trave em Dark, é um deck versátil, né? E é isso. A Droplet ela trabalha muito bem em volta disso aí. E é uma carta que, bom, pro fator agora de economia. A gente falou de economia na questão de precificação, falou da importância dela pro meta, né? Que é essa. Não tem muito segredo aí, é você fragilizar o combo lá que o oponente fez lá, a barreira contra você. E a gente falou também da questão aí dos recursos, porque quando você ativar ela você vai perdendo coisas, entendeu? Tanto da mão ou do campo, né? Bom, beleza, tu pode abrir a jogada, fazer um monte de coisa, né? E depois ativar a Droplet, mas aí vai depender também de várias circunstâncias. Vai depender de tu vai ter hand traps, outras hand traps, né? Outras Floodgate, outras staples, né? Que estão ali, vão estar te ajudando ali, auxiliando com isso, né? Mas a Droplet sim é uma carta muito bem trabalhada no que ela faz, né? No formato. É isso que eu quero dizer, né? Ela não é uma carta apelativa. Ela é uma carta que possa mudar tanto o status de uma maneira negativa, né? Até porque os bichos continuarão no campo, né? Embora os seus efeitos negados e ataque pela metade, mas o oponente pode estar utilizando aquelas cartas de novo, fazendo o recovery delas, né? O que não ocorre muito com a Evelyn Match, por exemplo, né? Que bane facidal, você perde a carta, perde a peça, né? Aí é um pouco negativo. A Droplet não. Você estoura um recurso bom,
para poder se livrar de coisas pesadas no campo, né? Equilibrando o jogo, né? Entre você e o adversário, né? Porque você ainda vai ter que se dedicar a tirar as outras coisas do oponente, né? Fora o que ele tem na mão, né? As handicap que ele tem no turno lá. Então, sobre isso, tá? Agora vamos falar de investimento. Eu não digo que é um investimento, mas é uma eficiência. Existem 3 tipos de lógicas no Yu-Gi-Oh! que eu coloco, né? Pois bem, né? Existem 3 tipos de fatos assim no Yu-Gi-Oh! Que eu coloco, né? Existem os investimentos, as eficiências, e existe o fator também de prejuízos, né? O jogo ele é repleto desses 3 domínios aí de situações envolvendo cartas, né? Então, dentre os quais você pode prever mais a eficiência. Por quê? Qual é a eficiência? É a carta que joga no formato, entendeu? No caso a gente está colocando a Droplet, é uma carta eficiente para o formato. Investimento e o prejuízo são 2 nuances que a gente não pode colocar assim. Não existe uma mágica, uma fórmula secreta para te prever isso, né? Certo, existe cartas que tem uma tendência, né? Nessa nuance, na mesma nuance tem uma tendência, mas aí a questão da eficiência e o prejuízo, ele é uma coisa mais relativa, entendeu? Como eu falei, não existe uma fórmula mágica, né? O que seria o prejuízo? É você comprar uma carta e ela despencar de preço exorbitantemente, entendeu? Porque lançou uma reprint mais barata, ou porque a carta que na época que você comprou só tinha uma print muito antiga, e aí você investiu, né? Investiu não, você comprou a carta, né? E ali tá ali usando, entendeu? Por causa do formato, tava precisando dela. E o investimento no Yu-Gi-Oh! Na prática ele nunca existiu, né? A gente confunde muito, até eu tinha falado isso no grupo, sobre eficiência no jogo e investimento. O investimento ele é uma coisa muito espontânea, entendeu? Muito aleatória. Vou te dar um exemplo de investimento. Seja você comprar uma carta de 50 centavos, R$2, que no caso, por exemplo, chegou um tempo que a Schoolmaster ela tava R$30, né? Antes do reprint dela raro, né? A comuzinha dela tava beirando os R$30. Mas antes disso, antes da galera usar no formato da Emancipator, ela tava a carta de 50, R$2, né? 50 centavos, R$2. Então, certamente quem comprou ela antes desse hype teve investimento. Outra carta aqui, os sapos, né? Os sapos estavam bem mais baratos aí um tempo atrás, antes da chegada do Sprite. Hoje o sapo, né? Quem conseguiu se deu bem. Então foi um investimento, certamente. Só que é uma coisa assim, é um investimento de uso. Então às vezes nem sempre o que é investimento de uso, que é o caso é um investimento de eficiência, ele é um investimento, né? Ele acaba sendo só eficiência, né? Aí você compra a carta só pra ter ali, entendeu? Tem muita gente que fala, Yu-Gi-Oh! É tipo uma NFT, mas acho que não é bem assim, né? Certo, existe um mercado na carta, né? Das cartas serem mais caras, outras serem mais baratas, mas não é bem assim, né? Os riscos são menores que o NFT, né? As percas, né? No caso. Então, não é uma moeda também, né? É um tipo um valor agregado ali que você coloca dentro daquele objeto, né? Onde a procura maior, né? E também tem essa questão da eficiência, ela fica mais cara. Mas enfim, é uma carta de excelente adquisição para você usar. Ela é uma carta eficiente nesse quesito.
código de lista, não. Eu acho que é uma carta extremamente justa para ficar a 3 no jogo, né, no formato, entendeu? O game design é perfeito para esse formato, né? Game design acelerado que está correndo hoje, né? Muito coisa no campo. É uma carta muito boa, né? Uma carta muito boa. Não tem pontos negativos que fazem ela ser uma carta complicada para se enfrentar, não. Ela é uma carta certa, com o efeito certo, numa medida certa, né? Balanceada aí nesses, né? Ela tem um custo que, no meu ver, é um custo sadio pro jogo, né? Não é vida, né? Não é descarte, não é alguma coisa que faz do deck ou alguma coisa que se aplica ao ativar um efeito, né? Numa circunstância, não. Você está gastando recursos realmente para estar utilizando aí. A mesma coisa, vou colocar aqui a mesma vibe do design, né? Você está torrando recurso do deck para comprar 2 cartas. Aqui no caso você está torrando recurso que você tem atualmente para ali se dar, né? Dar o jeito de pegar aí os monstros do oponente, né? E é uma carta que pode ser negada, né? Dependendo da circunstância, ela pode ser negada, né? De como ela vai ser utilizada, né? Então ela é bastante versátil, né? Porque tu pode lidar com várias situações aí, né? E ao mesmo tempo não prejudicar tanto o oponente, né? Nisso aí, né? Então o investimento, né, seria uma carta que é barata e aí fica mais cara, né, com o tempo, né, ou a raridade dela fica mais complicado de achar por aí. Você pegou, deixou na pasta e ela tá ali gerando o CDI dela. Não é bem esse o nome, né, porque ali você tá praticamente guardando, né, preservando um objeto, né, e ele tende a valorizar quando você... Isso é normal para qualquer coisa, né? A gente tem, né? Quando tá bem conservado. Aí tem a eficiência, que a nossa cartinha aqui é fantástica. Ela é muito eficiente, né? E tem um prejuízo. E realmente no jogo tem um bocado, né? E não é só envolvendo só a carta, entendeu? Pode ter um prejuízo também em outros aspectos. Mas foi torneio, não deu para me jogar, tipo que teve aí no nacional, né? Muita gente viajou quilômetros, né? O Brasil é grande, né? Tem colegas aqui que viajou mais de 1000 quilômetros, né? De distância, 2000 quilômetros de distância aí, né? Que para quem não sabe, eu sou do Pará, né? Aí teve a galera que veio e chegou lá, não tinha vaga, né? Mesmo que tenha sido confirmado, mas também teve uma série de discussão por trás disso aí, né? Eu não vou colocar aqui no vídeo, né? Enfim, existe um prejuízo fora do card game, né? Que é aquele prejuízo que você utiliza no game, né? Ali jogando torneio. Tu vai jogar torneio local, dá prejuízo? Não tô falando isso, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito ciente que o Yu-Gi-Oh! Ele é um jogo, é um hobby, né? Poucas pessoas aí ganham dinheiro de fato com o Yu-Gi-Oh, né? Que vai ser tema outro assunto do canal aí, avulso sem quadros, né? Enfim, é isso, né? Acho que o que deu para entender um pouquinho, né? Como que é a carta eficiente. Acho que a galera que é do competitivo sabe que eu tô tentando dizer aqui, né? E o game design dela é bem apropriado, né? Eu entrei um pouquinho aqui em alguns assuntos mais vagos aí, né? Mas para poder explicar, né? E vai dar gancho aí os próximos episódios aí, né? De outras polêmicas, outros assuntos que a gente pode estar abordando aí. Deixei minha visão, você concorda? Não tem problema se discordar, concordar, né? Deixa o seu feedback aí e é isso, né? Esse vídeo vai ficar novamente com o oferecimento da Expert, né? Que tem ajudado a gente aí nos torneios da comunidade aí, né?
Game Station também, né? Tem feito papel aí da... São lojas daqui de Belém, tá? Pra quem tá ouvindo, Belém, Pará, né? Brasil. E aí, quem quiser dar uma visitada lá, pode ir lá, né? A Game é a que faz mais torneios ativos, né? A XP tá atualmente em reforma, né? Ela vai fazer uns eventos agora essa semana, já teve de Yu-Gi-Oh! E aí, essa semana aí, por volta do dia... gravando aqui por volta de 2021, né? Então, por volta desse tempo aí, eles também estão dando uma parada aí, aproveitando as férias, né? Para organizar a casa. Mas atualmente tem a Game aí, fazendo torneio dia de quarta, dia de domingo, ou dia de sábado, né? Sempre o mesmo horário, 3 horas da tarde, né? Quiser mais informação, pode botar aí no comentário aí que a gente ajuda, né? E coloca o grupo também, para você que é fora do grupo, né, deles, né? Ou não tá em nenhum grupo de Yu-Gi-Oh! Veio por acaso aqui. Então é isso. Valeu, falou. E até o próximo podcast.